Olá, meus queridos, que bom estarmos mais uma vez aqui com vida, saúde, estudando a palavra de Deus. Mas alguém pode dizer, você está com saúde, Rodrigo, mas eu não, estou no hospital. Deus é o médico dos médicos. Alguém pode falar assim, eu estou triste. A paz que excede a todo conhecimento vem da mensagem que esse livro apresenta. A sua vida não está bem? Fique firme com Deus, porque você vai passar por essa provação. E um dia, quando Jesus vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, todo o sofrimento desse mundo terá valido a pena se estivermos ao lado do nosso Senhor. Por isso que, independente da circunstância, do tempo ou da situação, eu posso sim ser otimista, porque nós temos a esperança que Deus nos deu através desse livro. E é esse livro que contém a mensagem da vida eterna, a mensagem que estamos traduzindo para vocês de maneira assim resumida no essencial da Bíblia. Entendeu? Vamos então orar a Deus pedindo que Ele fale conosco através do livro sagrado? Feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Pai amado, se eu estiver nesse momento orando com alguém que está em sofrimento, alguém que está fazendo esse curso, essa aula, mas ligou agora aqui o vídeo num momento de dor, de estresse, de dúvidas, Pai, atenda a cada um na sua necessidade. Nós passamos às vezes pelo vale da sombra da morte, mas por favor, Senhor, ampara-nos. Tira de nosso coração a mágoa, o medo, o rancor. Tira de nossa mente a frustração, os planos ruins, os pensamentos negativos. Dá-nos aquela paz, Senhor, que está acima de qualquer paz desse mundo. E que a Tua maravilhosa graça esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Você sabe que diz a Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males, e isso é verdade. Mas o dinheiro também pode ser fonte de grandes bênçãos. Eu, particularmente, não sou formado em economia, não entendo nada de finanças, mas, considerando que a Bíblia apresenta alguns princípios muito interessantes sobre a nossa economia, particular e geral e pública, inclusive como devemos tratar o nosso dinheiro e aquilo que pertence a Deus, por que também não tocar nesse assunto aqui no essencial da Bíblia? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre os nossos deveres também financeiros em relação a Deus. A Bíblia é um livro muito mais multifacetado do que você imagina. Se você começou a estudar a Bíblia comigo, achando que iria falar apenas de religião, está enganado. A Bíblia fala de família, fala de saúde, de política, de sociedade, de poesia, de história, de valores éticos e morais. A Bíblia fala também de questões financeiras, de talentos. Eu vou resumir hoje dizendo que nós temos 4 tesouros que Deus nos deu. As pessoas até brincam dizendo que são os 4 T's que Deus me deu, 4 tesouros. O templo, que é o nosso corpo, o tempo, que é justamente a porção de vida que nós temos nesse mundo, os talentos, tá certo? E também os tesouros, os nossos recursos financeiros. Aquilo que nós temos, se for dedicado a Deus, será uma bênção. Imagina dedicar o seu corpo a Deus, para que você possa pregar o Evangelho, para que você possa usar os braços que Deus lhe deu para fazer a caridade, para amar o seu próximo. Você pode usar a mente que Deus lhe deu para pensar coisas boas, a boca que Deus lhe deu e a fala para trazer mensagens de esperança e amor. Olha os seus tesouros. Você saber que o dinheiro que você tem pode ser administrado para glorificar a Deus, para fazer a caridade também. Imagine também o seu tempo, algo tão precioso na vida, e dedicarmos para Deus, e os seus talentos. Quantas pessoas que cantam bem, e onde é que você pode ter melhores resultados da sua voz? Cantando num bar de madrugada ou cantando uma música de esperança que faça alguém ali desistir do suicídio, por exemplo? Ou seja, se dedicarmos a Deus tudo aquilo que temos e que somos, nós teremos uma vida muito mais feliz diante do Altíssimo. E já que eu estou falando de tudo isso, é interessante saber de quem é tudo o que existe. Quem é o proprietário, por exemplo, do universo?
Eu acho que a pergunta você já até sabe a resposta, mas vamos lê-la na Bíblia. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Vamos ver aqui na minha Bíblia. Salmo 24, abri aqui, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Deus, é graças a quem que nós obtemos os nossos bens? Resposta óbvia, de Deus. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Vou abrir aqui. Mais um pouquinho, Deuteronômio capítulo 8, 17 e 18. Diz assim na Bíblia Sagrada: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Em outras palavras, aquilo que você tem de mais supremo vem de Deus. Existe até uma passagem bíblica que diz: Senhor, tudo o que temos vem de ti, e da tua mão te damos. Ou seja, é como se Deus fosse um pai muito rico, e até o dinheiro com o qual nós compramos um presente para esse pai é comprado com o dinheiro da mesada que ele nos dá. Ou seja, tudo que possuímos, tudo que somos, vem de Deus. E se devolvemos para Deus, estamos fazendo a coisa certa. Mais uma passagem bíblica. Vamos ver em Levítico capítulo 27, versículo 30, o pedido que Deus fez ao ser humano como um ato de adoração. Levítico capítulo 27, versículo 30. A gente pensa geralmente que a adoração tem a ver apenas com oração, cânticos, momento devocional, liturgia, mas olha o que diz essa passagem da Bíblia Sagrada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Dízimo na Bíblia significa 10% de. Quando isso aqui foi escrito, não havia ainda o dinheiro na forma de moedas. A moeda só foi inventada ali por volta do 8º para o 7º século antes de Cristo, na Lídia, quando as primeiras moedas passaram a existir. Antes disso, havia sim uma noção de dinheiro, mas não era em forma de moedas. Eram em peças, pedaços de prata, de bronze, de ouro. Então a pessoa levava aqueles quilos de prata e trocava, por exemplo, por uma junta de bois. Por isso que o nome mais antigo do dinheiro era peso, ou shekel, como diz na Bíblia, que aliás é o nome da moeda de Israel até hoje, o shekel, o peso, o ciclo. Por exemplo, quando José foi vendido pelos irmãos, a Bíblia diz que ele foi vendido por 20 ciclos de prata. E alguns desenhos, alguns filmes, erroneamente colocam lá os irmãos de José colocando 20 moedinhas no saquetel dos ismaelitas, 20 moedinhas, isso está errado. Porque quando José foi vendido para os ismaelitas, naquela época não havia ainda moedas. Não havia moedas. Então ele não foi vendido por 20 moedas de prata, sim por 20 ciclos. Funcionava assim. Você tinha um peso, aqui esse peso equivale a 20 ciclos de prata. Aí eu pego a prata e vou colocando aqui do lado da balança, tá certo? Quando o peso equilibra ao que está aqui do outro lado, eu sei que eu tenho o equivalente de um pelo outro. Então assim que era a forma de dinheiro no passado. Então você podia pegar aquela quantidade de prata pesada e transformar naquilo que você quer comprar. Outra forma que tinham era de fazer uma espécie de escambo. Olha, eu troco os meus 4 bois por sua coleção de espadas. Eu troco os meus 2 cabritos aqui por sua enxada. Eu troco
todo esse rebanho por aquele pedaço de terra, ou por tantas sacas de farinha. Então esse era o tipo do comércio na época. Por isso que Deus fala, vocês vão tirar 10% daquilo que vocês têm para mim. Agora, já que eu disse que esses 10% ou dízimo representava uma parte que era dada ao Senhor, qual era a finalidade do dízimo, de acordo com a Bíblia Sagrada? Essa é uma pergunta importante, porque muitas pessoas hoje discutem se o dízimo ainda é válido, se vale a pena, e pelo fato de haver, infelizmente, muito desrespeito em relação ao dinheiro do dízimo, ao tema do dízimo, que é tratado de maneira às vezes muito assim subjetiva ou sem nenhum critério, muitas pessoas deturpam esta parte na Bíblia. Chega a ter até um preconceito, porque como há muitos religiosos se enriquecendo com o dinheiro coletado nas igrejas de maneira desonesta e infame, muitas pessoas hoje já olham até com olhos tortos quando o tema é o dízimo. Mas enfim, vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito, e não o que o nosso preconceito ou a nossa predisposição negativa diz acerca desse tema. Vamos a Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21. Está aqui. Números 18, 21. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao serviço na tenda do encontro. Eu vou explicar isso aqui para você. O dízimo já é conhecido muito antes de Moisés, porque a versão mais antiga que nós temos do dízimo, a citação mais antiga, seria no caso de Abraão encontrando-se com Melquisedeque, o rei de Salém. E ali diz que ele lhe devolveu o dízimo de tudo o que possuía. E nós vemos que Melquisedeque era o rei de Salém e ao mesmo tempo ele era um sacerdote. Então nós já vemos aí uma relação entre dízimo e a tarefa sacerdotal, ou função sacerdotal. Quando Israel estava caminhando no deserto, cada um deveria cuidar da sua própria alimentação. Prática essa até que também se efetivou quando eles dominaram a terra prometida, a terra de Canaã. Cada uma das tribos ficava com uma porção de terra, e como eu estou falando de uma sociedade majoritariamente agrícola, então eles tinham que plantar e colher para sobreviver. Então cada tribo plantava e colhia. Só que se todos trabalhassem no campo, plantando, colhendo, guardando, debulhando o trigo, separando, fazendo a farinha, quem cuidaria do santuário, das coisas de Deus? O santuário tinha um trabalho permanente, perpétuo. Todos os dias o santuário tinha que ter o seu ritual funcionando, e era importante isso, porque era no tabernáculo ou no santuário que Deus mostrava em miniatura o evangelho que haveria de vir. Era através do santuário que Deus ensinava para o povo sobre a vinda do prometido Messias, do Salvador. Então você precisava de ter alguém ali cuidando do santuário. Seria mais ou menos assim. Dizem que na época que foi implantado o comunismo em Cuba, Fidel Castro, em determinado momento, determinou que todos deveriam trabalhar na agricultura. Todos, sem exceção, porque a mentalidade comunista dizia que todos devem fazer os mesmos trabalhos. Você não pode ter alguém num cargo de elite e outro abaixo. Embora, a rigor, os que pertenciam ao partido nunca pegavam no duro. Era mais o proletariado, o povo. Mas deixando de lado as discussões sobre comunismo, vou apenas fazer referência a esse detalhe. O Fidel Castro exigiu que todos trabalhassem no campo e na colheita. Imediatamente, o Conselho de Médicos Cubanos enviou uma carta ao governo pedindo a dispensa dos médicos, especialmente médicos que eram cirurgiões, porque eles precisavam ter a sua mão muito, assim, sem calosidade, para trabalhar no hospital, para poder fazer ali o procedimento cirúrgico correto. E o governo não deixou. Pelo contrário, dizia assim, só porque vocês são médicos, vocês acham que tem que ter privilégios? Pelo contrário, vocês têm que trabalhar mais do que todo mundo. Os médicos aceitaram e foram trabalhar. Em pouco tempo, já não havia praticamente cirurgiões em Cuba,
porque eles estavam com a mão completamente destruída por pegar a enxada, por capinar a terra, por trabalhar em serviço braçal. Foi por causa disso que Cuba, com uma espécie de meia-culpa, mandou agora revolucionar a medicina, trouxe médicos da Rússia, tornou a medicina cubana, assim, muito elevada e trouxe novos médicos para apagar o fiasco do erro que foi cometido por Fidel Castro, quando ele obrigou médicos cirurgiões a trabalhar na colheita e, com isso, detonou com a mão daqueles médicos. Esse exemplo que eu puxei aqui é para você ver que, se você tem um grupo que fica 24 horas cuidando da saúde do povo, você não pode exigir que esse público, que esse grupo, trabalhe na terra como os demais. Assim Deus fez também quando o santuário foi estabelecido, por exemplo, em Siló, logo que o povo se sentou na terra da aliança ali, na terra prometida. Cada tribo deveria plantar e colher, mas os levitas, que eram a tribo responsável pela manutenção do santuário, deveriam durante 24 horas zelar pelo bom funcionamento daquele tabernáculo, daquela tenda. Mas se eles trabalhavam 24 horas para manter o santuário funcionando com as coisas de Deus, quem plantaria por eles? Do que eles comeriam? Então Deus determinou que todas as demais tribos deveriam levar para Siló 10% de tudo aquilo que elas ganhassem para a manutenção dos sacerdotes e do santuário. Percebeu? Isto ficou forte ainda durante todos os outros capítulos da história dos hebreus. Os levitas não tinham propriedade, eles não plantavam e não colhiam, mas eles viviam dos 10% que vinham das outras tribos. Então a função primária do dízimo não era um dinheiro para ajudar os pobres, não era um dinheiro para construir casas, não era um imposto para o rei. A função primária do dízimo era a manutenção dos sacerdotes que trabalhavam na tribo de Levi. No Novo Testamento, nós vamos ver a mesma prática funcionando dessa vez para aqueles que vivem do dízimo, como disse Paulo, vivem do evangelho. Ou seja, Paulo falou, aquele que prega o evangelho tem o direito a viver do evangelho. Ou seja, muitos missionários, ao saírem para pregar pelo mundo, eles paravam de plantar, colher e não tinham nenhum emprego fixo. Então as igrejas mandariam 10% do seu dinheiro para ajudar a família daquele missionário, daquele líder da igreja local. Assim também nós entendemos a função de um padre ou pastor. Ele deverá viver 24 horas para o evangelho, atendendo a igreja. Então nada mais justo que o seu salário venha dos dízimos que são recolhidos, o que é bem diferente da pessoa se enriquecer à custa do dízimo dos irmãos. Agora, esse assunto é tão sério do dízimo, você pode dizer assim, Rodrigo, mas vem cá, eu não vou dar meu dízimo para a igreja não, e se eles roubarem? Bom, é verdade. Pode acontecer às vezes que uma liderança tenha alguém corrupto que acabe lançando mão de maneira não apropriada do dinheiro do dízimo, que tinha uma finalidade e acabou servindo a outra. Mas Deus vai punir essa pessoa. Agora, sabe uma coisa que eu aprendi? Você só deve pular na água para tirar alguém afogando se você souber nadar muito bem. Porque se você não souber nadar, por mais heróico que você queira ser, por mais, assim, com senso de justiça que você tenha, não pule na água. Porque aí nós vamos ter 2 afogados ao invés de 1. Porque primeiro ele já está morrendo. Segundo, você não sabe nadar. Você vai tentar tirá-lo, a chance maior é que ele comece a debater com você e os 2 afundem e morram. E tenhamos 2 caixões ao invés de 1. O que eu quero ilustrar com essa imagem é o seguinte: você só deve pular se você sabe o que está fazendo. Então vamos fazer a comparação. Se o sujeito está usando mal o dinheiro do dízimo, um líder da igreja, está desviando o dinheiro do dízimo, ele está afogando, porque ele vai ser condenado por Deus. E em função disso, eu pulo junto na água, vão ser 2 condenados ao invés de 1. O primeiro condenado porque desviou os dízimos do Senhor. E o segundo, igualmente condenado, porque também desviou o dízimo do Senhor. Ele não deu o dízimo onde deveria dar.
e você está achando forte o que eu estou falando aqui, leia o que está em Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Se você achou forte o que eu falei, veja aqui o que diz a palavra do Senhor. Vou ler para você aqui. Diz aqui a Bíblia: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Então você vê que até na época de Malaquias, o dízimo continuava servindo para a manutenção daqueles que trabalham no templo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Agora, o curioso é que quando a gente vai para o verso 7, diz o seguinte, olha o verso 7. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Percebeu? Dízimo é aquela parte do meu salário que eu devolvo para Deus, ele não me pertence, para que seja usado na manutenção da obra de Deus, para que o sacerdote, o padre, o pastor possam viver 24 horas por dia pelo Evangelho, como era Paulo no Novo Testamento. Então esse é o dízimo. A oferta já é outra coisa. A oferta é algo voluntário, que eu dou para uma causa social, para ajudar ao pobre, para ajudar na construção da casa de alguém. Então a oferta é algo voluntário. O dízimo é algo que eu devolvo. Agora, já que você entendeu tudo isso, eu quero terminar o estudo de hoje apresentando para você as promessas que o Senhor faz àqueles que são fiéis. Leia comigo o que está em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim na minha Bíblia, vou ler para vocês. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Percebeu? Então você não vai devolver o dízimo como se fosse uma barganha com o Altíssimo. Olha, que eu vou dar um milagre, tem milagre de R$500, milagre de R$1.000, milagre de R$2.000. O pregador que fala isso, na verdade, é um mercadejador da palavra de Deus, tá certo? É alguém que está colocando a palavra de Deus como comércio, ele está em pecado. Não é isso que a Bíblia fala. Você não compra as bênçãos de Deus. O dízimo é algo que você devolve por ser um membro fiel do corpo de Cristo. E as ofertas é como se fossem quase que uma forma espontânea que você tem de ajudar ao seu semelhante. O dízimo é o imposto de Deus. Aquele que vive do dízimo, mas não corresponde à fidelidade, à honestidade com a qual deve viver alguém que é sustentado pelo dinheiro do dízimo, ele estará incorrendo em grave erro perante o Senhor. E certamente Deus cobrará isso dele no dia do juízo final. Aprendeu então essa lição? Percebeu como é séria esta questão das finanças perante Deus? Como você vê, a Bíblia trata de vários assuntos e nós estamos aqui para esclarecê-los para você através desse estudo compacto que traz o essencial da Bíblia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.